Olá, meus pingos de gente! Olha a tia Bá aqui de volta para contar mais uma história super legal para você. Vamos lá? Antigamente, o povo de Deus, os hebreus, viviam em paz no Egito. Passaram-se muitos anos e um outro faraó é o mesmo que rei, sabe? Governava o Egito. Esse novo rei ficou muito assustado com o número de pessoas do povo de Deus que viviam ali no Egito. E então ele começou a tratá-los como escravos e fazia com que eles trabalhassem muitos em trabalhos muito pesados e difíceis. Que tristeza, hein? Imaginem só, os papais e as mamães trabalhando como escravos. Eu não queria passar por essa situação e eu tenho certeza que vocês também não, né? Mas o povo de Israel continuou crescendo e foi perseguido, ao ponto do rei mandar matar todos os meninos que nascessem. Nossa, que crueldade! E foi nessa época que nasceu um bebezinho muito especial. A mãe dele o escondeu por 3 meses para que ele não fosse morto pelos soldados. Passando esse tempo, vocês nem imaginam o que ela fez. Ela pegou um cestinho, forrou bem fofinho, colocou o bebezinho dentro e colocou na beirinha do rio para ele ir. E foi indo, foi indo, foi indo. A irmãzinha dele ficou atrás das plantas observando para ver o que iria acontecer com o cestinho. Naquele dia, a filha do faraó que estava escravizando o povo estava no rio tomando banho e de repente encontrou aquele cesto. Ela foi olhar e não podia acreditar. Um bebezinho tão fofo e tão bem cuidado. Ela não poderia simplesmente largar o bebê ali, então ela resolveu ficar com ele. Quando a irmãzinha, que estava escondida atrás das plantinhas, viu que a filha do faraó havia gostado do bebê, ela se aproximou e disse: perguntou com muito jeitinho se a filha do faraó não gostaria de uma babá para cuidar do bebê. A princesa respondeu que sim, afinal de contas ela era uma princesa e não sabia cuidar de bebês, né? E imediatamente ela foi chamar a mãe, que não contou nada e ainda poderia ver o seu filhinho crescer sem problema algum. Quando o bebê ficou maiorzinho, a mãe o levou para a princesa, que o chamou de Moisés. Descobriu o nome do nosso personagem da história de hoje, né? Moisés cresceu, teve tudo do bom e do melhor, estudos, tinha comida boa, ele era tratado como um príncipe dentro daquele palácio. Mas ele casou e já não morava ali no palácio de Faraó. Ele agora cuidava do rebanho do seu sogro. Isso mesmo, Moisés virou um pastorzinho de ovelhas. Certo dia, Moisés levou o rebanho para pastar em um monte chamado de Horebe. E lá apareceu um anjo de Deus para Moisés em uma chama de fogo no meio da sarça. Sarça é um pequeno arbusto. O mais interessante é que mesmo o arbusto pegando fogo, ele não queimava. E Moisés, intrigado com aquilo, ouviu uma voz. Moisés! Moisés! Era Deus falando com ele. Deus disse a Moisés que estava ouvindo os clamores do seu povo, que estava sofrendo muito no Egito e que havia decidido livrá-los da escravidão e levá-los para uma terra muito boa, a famosa terra que mana leite e mel. Deus escolheu Moisés para ser o líder que os livraria da escravidão e mandou que ele fosse falar com o faraó. Moisés ficou muito assustado. Até eu também ficaria, né? Imagina, falar com o faraó? O faraó é muito poderoso e, além do mais, quem era Moisés para falar com o faraó? Mas Deus mostrou a Moisés todo o plano que ele tinha para tirar o povo do Egito. Deus cuidou de Moisés desde bebezinho,
porque Ele tinha um plano para a sua vida. Na nossa vida é assim também. O Senhor cuida de cada um de nós desde que éramos bebezinhos, igual a Moisés. Então que a gente entregue toda a nossa vida nas mãos do Senhor, sabendo que Ele vai cuidar de nós o tempo todo. Amém? Um grande beijo, meus amores, e até a próxima história, hein?